O Ferdinand, ou Elephant, teve uma carreira curta durante a Segunda Guerra Mundial e deixou um legado dúbio. Teria sido ele uma grande falha técnica ou o veículo destruidor de tanques mais bem-sucedido da história? Fica com a gente aí para descobrir. Eu quero começar convidando você que adora a Segunda Guerra Mundial a se juntar a nós na missão Átomo 2025. A sala de guerra vai marcar os 80 anos do Projeto Manhattan, da primeira explosão atômica da história e também dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki no Japão, com uma missão exclusiva e única para os Estados Unidos em outubro deste ano. Nós vamos começar visitando a maior coleção de aeronaves militares do mundo, o Museu Smithsonian Ar e Espaço, onde você vai ver de pertinho o bombardeiro B-29 Enola Gay, que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima, e também os interceptadores japoneses, todos eles que combateram os B-29. Depois disso eu te levo para o Novo México para a gente ir a Los Alamos, onde a bomba atômica foi criada, e você vai conhecer a casa de Robert Oppenheimer, além de visitar o local de testes Trinity, o marco zero da primeira bomba atômica, uma base militar que só vai abrir uma única vez em 2025 e só a sala de guerra vai poder te levar lá pra dentro, hein? Mas calma que eu deixei o melhor pro final. Nós ainda vamos fazer um voo exclusivo e histórico num verdadeiro bombardeiro Boeing B-29 Super Fortress. É claro que você gostou e não pode ficar de fora, não é verdade? Então, clica aqui em missãoatomo2025.com.br, o link está bem aqui na nossa descrição, ou então leia o código QR que também está na tela. Contata lá um dos nossos agentes que vai te oferecer as melhores condições para você realizar esse sonho. E não se esquece que eu vou ser o seu guia e te espero lá. No dia 26 de maio de 1941, duas empresas alemãs, a Henschel, antiga fabricante de grandes veículos ferroviários, recentemente convertida para a fabricação de veículos aeronáuticos, de aeronaves para a Luftwaffe, e também a tradicional fabricante automobilística Porsche, receberam um convite para participar do processo de desenvolvimento de um novo tanque, de um novo grande veículo blindado que teria como armamento principal o novo canhão de 88mm KWK-36. Essa arma já tinha sido provada como a única no arsenal alemão que tinha capacidade real de abater os mais pesados tanques britânicos. E veja bem que quase um mês antes da invasão da União Soviética começar e a surpresa que os alemães tiveram com o T-34 e também com o KV-1, eles já começaram a se precaver e armar uma nova classe de supertanques com essa super arma que eles tinham em mãos. E a figura central de uma dessas duas empresas concorrentes nesse processo, Ferdinand Porsche, um dos engenheiros automobilísticos mais lendários da história, que já tinha criado para Hitler o KDF-Wagen ou Kraft durch Freude, que hoje a gente conhece como Fusca em 1938, colocou todo o seu gênio para trabalhar no protótipo desse novo supertanque. E claro, como Porsche tinha uma excelente relação pessoal com Hitler, ele pensou que essa fatura já estava ganha e adiantou-se um pouco no processo, já fazendo a encomenda de uma centena de chassis do tanque que ele tinha proposto. E esse protótipo de tanque que ele propôs, o conhecido VK4501PP de Porsche, apresentava essa aparência curiosa que você está vendo aqui. É quase como se fosse a versão final do Tiger, porém com diferenças marcantes, A torre Krupp que você está vendo aqui, que é exatamente igual à da versão final de produção, não era localizado no meio do chassis, como na versão oficial, mas adiantado para frente do chassis, como você está vendo aqui. E a principal diferença, na verdade, se encontra no conjunto motriz, no conjunto de locomoção do veículo, que usa, na verdade, um conjunto de 3 bogies ou 3 truques de cada lado. São 2 rodas
presas a uma única suspensão, com molas de amortecimento e completa ausência de roletes de retorno na parte de cima da esteira. E como eu já disse, Porsche estava tão confiante na sua ideia que já tinha encomendado a fabricação de 100 chassis desses antes mesmo que a decisão final tivesse sido feita. E essa decisão final foi feita no dia 20 de abril de 1942, o aniversário de Hitler, e naquele dia, olha só, foi o projeto da Henschel, esse que você já conhece, que ficou famoso pelos livros, pelos documentários, pelos filmes, do Tiger I. Esse modelo da Henschel foi o que entrou em produção, e principalmente por conta justamente da suspensão desse modelo, do conjunto motriz dele, que foi considerado superior ao modelo de Porsche, que demonstrou não ser muito efetivo em terreno lamacento. A suspensão da Henschel contava com 16 conjuntos independentes de rodas para sua suspensão, usando um sistema de barra de torção com 8 delas por lado. Para economizar espaço, inclusive, os engenheiros da Henschel fizeram um entremeio dessas rodas, fazendo com que uma delas ficasse mais externa e a outra ficasse mais interna, como vocês estão vendo aqui nesse desenho. Esse sistema dificultava muito a manutenção do Tiger I, porém fazia dele um veículo com menor pressão no solo, ou seja, que não afundava tão fácil quanto o seu concorrente da Porsche. A produção do Tiger I foi iniciada em agosto de 1942, sendo que os primeiros exemplares operacionais atingiram a linha de frente bem no finalzinho daquele ano. E esse fato aí deixou Ferdinand Porsche muito chateado. A história poderia ter terminado aí se não fossem dois fatores. O primeiro deles foi que no primeiro ano da invasão alemã da União Soviética, os alemães se depararam com um número gigantesco de tanques soviéticos e uma falta crônica de números de destruidores de tanques dentro das fileiras do seu próprio exército. Então foi criada uma família de destruidores de tanque emergencial que foi batizada de Marder. Esses três veículos, o Marder I, o Marder II e o Marder III, utilizavam plataformas de tanques que já eram considerados obsoletos pelos alemães. No caso do Marder I, foi o Lorraine, um tanque francês capturado em 1940, o Marder II, que você está vendo nessa foto aqui, com base no chassi do Panzer II, compara com esse Panzer II que você está vendo bem aqui à direita da imagem e como que o conjunto motriz dele, né, todo o conjunto de suspensão é o mesmo. E o Marder III com base no chassi do Panzer 38T tcheco. A arma escolhida para equipar esses destruidores de tanque era o PaK-40 de 75mm, cuja culatra e estação de tiro era protegida por uma casamata incompleta, somente armada em 3 lados, as 2 laterais e a frente. Essa blindagem era também muito fina, responsável por proteger a tripulação do veículo apenas de estilhaços e fogo de armas leves. E por mais que centenas desses veículos tivessem sido colocados em produção e entregues à linha de frente o mais rápido possível, seu desempenho não foi tudo o que poderia, fazendo com que o desenvolvimento de uma versão mais poderosa e mais protegida desse tipo de veículo se tornasse necessária. O segundo fator foi justamente a proximidade, a amizade de Ferdinand Porsche e Adolf Hitler. Então, como uma forma de prêmio de consolação para a Porsche, Hitler então decidiu autorizar o desenvolvimento de um novo veículo destruidor de tanques em cima dos 100 chassis inacabados da versão do Tiger I de Ferdinand Porsche. Esse novo Panzerjäger ou caça-tanques pesado utilizaria o novo canhão 88mm PaK-43-2 L71 de cano longo, alta velocidade e alto poder de destruição a longas distâncias. Esse canhão foi inicialmente desenvolvido para substituir o Flak 88 utilizado na Luftwaffe como arma antiaérea, mas perdeu a concorrência e acabou somente sendo utilizado como arma antitanque, como você está vendo nessa foto aqui. E foi essa mesma arma que também foi escolhida para equipar o Panzerjäger Nashorn,
que foi construído com base no chassi do Panzer IV, como também o famosíssimo King Tiger. Os novos caça-tanques de Ferdinand Porsche seriam montados na Nibelungenwerk, a maior fábrica de tanques da Alemanha nazista, construída em Saint-Valentin, na Áustria, e que entrou em operação no começo de 1942. Até o final da guerra, essa única fábrica seria responsável por mais da metade da produção de tanques alemães, e foi lá que foram construídos mais de 2/3 de todos os Tigers já produzidos. Foi lá então que entre março e maio de 1943 foram convertidos 91 chassis da versão do Tiger de Porsche para o novo destruidor de tanques pesado armado com o PaK-43. Essa nova besta blindada de Porsche utilizaria uma característica transmissão gasolina elétrica, uma tecnologia já utilizada por Porsche desde o começo do século XX em diversos veículos automotores, e que consistia na utilização de um motor de combustão interna movendo um gerador que então gerava corrente elétrica para mover 2 motores elétricos posicionados junto às polias tratoras na parte traseira do veículo. Essa tecnologia favorecia a realocação do motor nas partes mais viáveis da fuselagem, ao contrário da transmissão mecânica tradicional. E sendo assim, foi vencido o projeto inicial para o veículo que previa a instalação da arma na parte central aqui do chassi para a parte traseira do mesmo, visto que os primeiros testes mostraram que o recuo do PaK-43 era gigantesco e melhor absorvido se estivesse na parte traseira do veículo. Sendo assim, o motor foi movido para a parte central aqui do chassi, o que efetivamente separou a tripulação do veículo em 2 compartimentos. Na frente do veículo ficava posicionado o motorista e do lado dele o operador de rádio, e na parte traseira do veículo, aqui na casamata traseira, ficavam o comandante, o artilheiro e 2 carregadores. A casamata do novo destruidor de tanques era inteiramente fechada, ao contrário dos Marders anteriores, que tinham somente os laterais e a frente protegida. No caso do novo caçador de tanques blindado pesado, ele tinha também uma proteção na parte superior e também traseira, visto também que a blindagem de todos os lados dessa casamata era muito mais alta que nos veículos anteriores, contando com 100 mm frontais, 80 mm laterais, 30 mm superiores e 20 mm na parte inferior. No fim das contas, a blindagem frontal foi também reforçada com mais uma chapa de 100 mm, totalizando aí 20 centímetros de aço puro protegendo a frente do veículo, o que fazia dele uma verdadeira fortaleza ambulante com um total de 69 toneladas em movimentação. Uma outra peculiaridade bastante curiosa desse veículo aqui é que você vê 2 polias dentadas no seu conjunto motriz. Muito embora, como eu já falei, a força realmente advinha dessa polia traseira aqui, sendo que essa polia dianteira aqui servia unicamente como frenagem, ela possuía um conjunto de freio a disco lá dentro. Esse novo veículo foi batizado oficialmente de Ferdinand, uma clara homenagem a Ferdinand Porsche, e era considerado uma espécie de veículo intermediário entre os antigos Marder, de casamata aberta, e os novos Jagdpanzer, os tanques caçadores propriamente ditos, que tinham toda a sua estrutura unificada com o chassi, montando uma única casamata 100% protegida, fazendo com que esses novos veículos, notadamente esse Jagdpanther aqui, o mais famoso deles, pudesse realmente trocar tiro direto com tanques na linha de frente. O novo Ferdinand, então, era movido por 2 motores Maybach HL120 de 300 cavalos de potência, que moviam, então, um gerador Siemens Schuckert de 500 kVA. Essa energia fornecida por esse gerador, como eu falei, movimentava 2 motores elétricos Siemens de 230 kW que moviam as polias tratoras aqui na traseira do veículo. Todo esse conjunto aí tinha belíssima taxa de consumo de 100 metros por litro de gasolina. É isso mesmo que você escutou aí, 10 litros
por quilômetro de consumo de combustível, sendo que o Ferdinand conseguia atingir uma velocidade máxima de 10 km por hora em terreno aberto, off-road, e 30 km por hora máximos em estrada. No dia 10 de maio de 1943 foi criado o Schwere Panzerjägerregiment 656, ou Regimento Pesado Caça-Tanques 656. Essa unidade foi colocada sob o comando do Oberstleutnant ou Tenente-Coronel Wilhelm Ernst Geduld von Jungenfeld e era constituído de 2 batalhões, o Schwere Panzerjägerabteilung 653 e 654, sendo que cada um desses batalhões contava com 45 Ferdinands. No dia 1º de julho de 1943, o Regimento 656 chegou à linha de frente, sendo posicionado no norte do então saliente de Kursk, se preparando para a famosa Operação Zitadelle, ou Operação Cidadela, também conhecida por nós como Batalha de Kursk. Para tanto, os Ferdinands foram colocados sob comando do 41º Panzer Corps do general Joseph Harpe, que por si respondia ao 9º Exército do Marechal de Campo Walter Model, que também era o comandante da pinça norte da ofensiva. Posicionados nessa região, justamente aqui ao sul de Orel, os Ferdinands entraram em combate no primeiro minuto da Operação Zitadelle, que começou às 13h40 da manhã do dia 5 de julho de 1943. E como eu sei que você está adorando essa história aí, também gosta muito de ampliar a sua coleção de militaria da Segunda Guerra Mundial, dá só uma olhada nesse Tropenhelm do Afrika Korps que eu tenho aqui. O Tropenhelm é um tipo de cobertura utilizada pelas potências europeias em suas colônias na África e na Ásia no começo do século XX, e esse modelo aqui é o desenvolvido e usado pelo Afrika Korps alemão no norte da África entre 1941 e 1943. Essa peça aqui já fez parte do cenário da sala de guerra e agora ela pode ser sua, porque o bilhete para concorrer custa só R$ 5 e você pode comprar os seus clicando no link que está aqui na descrição ou então escaneando o QR Code que também está aqui na tela. Corre que eu vou realizar esse sorteio em pouco tempo e você pode comprar quantos bilhetes quiser, tá? Garante lá os seus e boa sorte! Desde o primeiro momento da ofensiva alemã, os Ferdinands foram uma completa surpresa para os soviéticos, porque eles tinham um poderoso poder de fogo capaz de aniquilar um T-34 a mais de 2.500 metros de distância, muito antes do tanque russo entrar minimamente no alcance fatal da sua própria arma. Os Ferdinands se constituíam numa arma ofensiva de primeira grandeza e foram os principais responsáveis pela ruptura da primeira e da segunda linha de defesa soviéticas naquele primeiro dia da ofensiva. Mas sendo uma besta de 69 toneladas, o veículo blindado mais pesado do mundo naquela época, também atraíram correspondentemente uma tempestade de fogo inimigo contra si. Só naquele primeiro dia, 2 Ferdinands foram completamente obliterados pela artilharia soviética. Mas de longe, as principais causas de perda dos Ferdinands foram as minas terrestres e os próprios defeitos mecânicos da viatura. Na verdade, esses 2 fatores foram tão influentes que no fim do primeiro dia de combate, dos 90 Ferdinands, restavam apenas 12 operacionais. Mas como os alemães estavam na ofensiva, ficou bem mais tranquilo para os mecânicos alemães recuperarem esses veículos e os consertarem durante a noite. Mesmo que essa situação tenha reduzido a disponibilidade de veículos na linha de frente nos dias seguintes. Enfrentar um Ferdinand de frente era quase que uma garantia de morte, mas as laterais do veículo eram muito mais suscetíveis a ataques inimigos, de maneira que tanques e infantaria foram posicionados nas laterais dos Ferdinands para protegê-los de forma mais adequada. E diversos relatos da infantaria soviética atacando as laterais dos Ferdinands com coquetéis Molotov e granadas, na verdade, se provaram muito mais propaganda do que realidade, conforme a análise pós-batalha da documentação existente.
Mas assim como os alemães estrearam sua própria besta blindada em Kursk, os soviéticos fizeram o mesmo, colocando em combate pela primeira vez o Su-152, um grande canhão autopropulsado que utilizava como arma principal um obuseiro de nada menos que 152 milímetros. E apesar do Su-152 ser justamente isso, um canhão autopropulsado que deveria dar auxílio à infantaria para a destruição de casamatas inimigas, ele se tornou, na verdade, o único veículo no arsenal do Exército Vermelho capaz de destruir com efetividade os novos tanques Tiger. E em duelos contra os Ferdinand, o Su-152 acabou levando a pior, porque sua arma, apesar de ter quase o dobro do calibre da arma do veículo alemão, possuía uma velocidade de saída muito mais baixa que a do canhão 88mm PaK-43 do Ferdinand. Sendo assim, os Ferdinand conseguiam destruir o Su-152 a distâncias muito maiores, de forma muito precisa, graças também ao seu sistema óptico, que era muito mais avançado do que o do veículo russo. Então, muito embora a taxa de destruição de Su-152 para cada Ferdinand perdido tivesse realmente sido alta, também era muito alto o número total de veículos soviéticos comprometidos contra os Ferdinand. E esse fato, somado à baixa disponibilidade operacional desses veículos após sofrerem o primeiro dano, resultou que no dia 11 de julho de 1943, uma semana depois do início da ofensiva alemã, nada menos que 19 Ferdinands haviam sido perdidos, incluindo o exemplar capturado pelos russos, que hoje se encontra preservado no Museu de Kubinka, perto de Moscou. Além de sua manutenção ser muito complicada, havia um problema crônico de suprimento de peças de reposição para esses veículos, o que fazia com que sua disponibilidade nessa época se reduzisse a menos de 10 a cada dia. No dia 12 de julho, os soviéticos iniciaram sua contraofensiva e a situação completamente desmoronou-se na frente alemã, fazendo com que no dia 20 daquele mês os Ferdinands fossem retirados de lá, levados para a retaguarda através de ferrovias. Durante a Batalha de Kursk, então, dos 90 Ferdinands originais, 39 haviam sido perdidos, incluindo 20 veículos que tinham sido simplesmente explodidos pelos próprios alemães porque haviam sofrido algum tipo de avaria mecânica em campo e não puderam ser resgatados. Esse fato aí é um atestado claro da falta de um veículo de recuperação adequado para retirar os Ferdinands quebrados do campo de batalha, visto que o veículo de recuperação mais pesado que os alemães tinham na época, o Bergpanzer IV, que era baseado na plataforma do Panzer IV, nem de longe conseguiria recuperar um veículo desse peso, sendo que os resgates de Ferdinands que realmente foram realizados exigiam nada menos do que 5 Bergpanzer IV para poder rebocar uma besta desse peso. Para tentar resolver o problema, então, 3 chassis de Ferdinand foram convertidos para Bergpanzer Ferdinand, um veículo que, por fim, tinha a capacidade de resgatar os seus primos feridos no campo de batalha. Mas nessa altura do campeonato, o número de Ferdinands disponíveis já tinha caído tanto que o batalhão 654 teve que entregar todos os seus veículos para o batalhão 653, que se tornou então o único em toda a Wehrmacht a operar os Ferdinands. Dos cerca de 50 veículos restantes, então, nada menos que 40 foram parar na oficina em Dnipropetrovsk para uma reforma geral, enquanto os 10 restantes em estado operacional foram comprometidos na linha de frente na cabeça de ponte de Zaporizhia ao longo do rio Dnieper. E lá, esses 10 veículos foram bastante importantes para a contenção da ofensiva soviética no setor, cobrando a destruição de mais centenas de veículos inimigos, tanto lá quanto na região de Kryvyi Rog. E para ilustrar de forma precisa isso aí, o comando do regimento registrou que entre os dias 5 de julho e 5 de novembro de 1943, os Ferdinands tinham sido responsáveis pela destruição de nada menos que 582 tanques inimigos, 344 armas antitanque, 133 peças de artilharia e, curiosamente,
3 aeronaves russas. Em dezembro, esses veículos todos foram removidos de volta para a Áustria, lá na Nibelungenwerk, onde finalmente passaram pela bateria de updates que deu para eles uma nova cara. Essas inovações incluíam destacadamente a instalação de uma metralhadora MG-34 de proteção aqui na frente, na posição do operador de rádio, a troca da cúpula do comandante pelo modelo com 8 periscópios já utilizados nos Stugs e também o redesenho de todo o compartimento do motor, fazendo com que essa parte do veículo se tornasse menos suscetível a danos causados por estilhaços. No dia 15 de fevereiro de 1944, então, 11 desses novos Ferdinands atualizados foram enviados para a Itália para conter a cabeça de praia aliada em Anzio, ao sul de Roma. Lá na Itália, contudo, essas bestas blindadas encontraram um ambiente operacional bastante desfavorável, porque as estradas italianas eram bem estreitinhas e também muitas pontes no país simplesmente não aguentavam um peso tão monstruoso como os desses carros. Depois do rompimento das defesas em Anzio, em maio, os Ferdinands então foram colocados ao sul de Roma para defender a capital ao longo da Via Ápia, e de lá eles conseguiram paralisar o avanço aliado durante dias, destruindo os veículos blindados norte-americanos a longo alcance. Mas mais uma vez, os problemas mecânicos foram a grande praga para o funcionamento dos Ferdinands, e no começo de junho, apenas 3 veículos se encontravam operacionais na Itália, fazendo com que a unidade então fosse retirada de lá nos dias seguintes. Um dos veículos perdidos na Itália, entretanto, foi capturado pelos americanos e hoje se encontra preservado nos Estados Unidos. O restante dos Ferdinands atualizados, 31 veículos, foram enviados de volta para o fronte leste em abril de 1944, onde foram colocados sob comando da 9ª Divisão Panzer da SS, do SS Gruppenführer Wilhelm Dietrich. Enfrentando a ofensiva do Exército Vermelho na região de Tarnopol, novamente os problemas mecânicos e o sempre presente superaquecimento do motor do Ferdinand foram fatores cruciais para a perda desses veículos e seu abandono definitivo no campo de batalha, muito embora tenham cobrado sim um preço alto para cada veículo perdido, como por exemplo, tendo bloqueado a ofensiva soviética através do rio Stripa. A pausa operacional nas operações do Exército Vermelho em maio criou um raro período de respiro para a força de Ferdinand, que foram, veja só, renomeados como Elephants pelo OKW naquele mesmo mês de maio. Só que no mês seguinte, em junho, os Elephants foram surpreendidos pelo lançamento da Operação Bagration, a grande ofensiva de verão do Exército Vermelho contra o grupo de exército centro-alemão. E novamente uma grande quantidade de veículos foi perdida, a maioria deles sendo destruída pelos próprios alemães para evitar sua captura pelo inimigo. Agora, com somente 14 Elephants operacionais, os alemães reuniram todos esses veículos numa única companhia e passaram o segundo semestre de 1944 defendendo a área de Cracóvia, na Polônia. Em janeiro de 1945, os soviéticos lançaram a ofensiva Vistula-Oder e mais uma vez os Ferdinands combateram em caráter defensivo ao longo de toda essa operação, chegando ao final dela com apenas 4 exemplares operacionais. O fim dos Ferdinands, contudo, se encontrou durante a própria Batalha de Berlim, quando os 2 últimos exemplares combateram na região de Zossen a partir do dia 16 de abril de 1945. Um dos Elephants foi observado combatendo na Praça Karl August e o outro junto da Igreja da Santíssima Trindade, e ambos os veículos foram obliterados pelos soviéticos nos últimos dias da batalha. Apenas 2 exemplares desse monstruoso e curioso veículo sobrevivem hoje. Um Ferdinand, que se encontra em Kubinka, na Rússia, e um Elephant, que se encontra nos Estados Unidos. E independente do nome ou versão, esse caça-tanques pesado de Ferdinand Porsche deixou um legado bastante dúbio para a história militar. Ao mesmo tempo
que os seus defeitos mecânicos e a fragilidade do seu conjunto motriz ante as minas terrestres fez dele um grande risco operacional para os próprios alemães, que sempre sofreram com a manutenção muito dificultosa e a baixíssima taxa operacional desse veículo, os Ferdinand ou Elephant atingiram durante a Segunda Guerra Mundial a impressionante marca de 10 inimigos destruídos para cada exemplar seu que foi perdido em campo de batalha. Agora me diz você aí, você já conhecia a história do Ferdinand ou Elephant? Na sua opinião, o que essa máquina foi? Uma grande falha operacional ou o caça-tanques mais bem-sucedido da história? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.